Para as dicas, o que a gente pode falar assim para o Goiás vencer esse jogo? Será que o Goiás é favorito ou não? Enfim, em primeiro ponto, né, o mais primordial nessa sequência do Goiás no Campeonato Brasileiro é fazer o seu dever dentro de casa. Tem essa oportunidade no domingão às 4 horas diante a equipe qualificada também do Vasco da Gama. O Goiás não é favorito, o Vasco também não. Eu vejo um jogo muito equilibrado e se a gente até olhar aí nas casas de apostas, nas probabilidades do futebol, eu colocaria muito mais como um empate hoje no estádio da Serrinha, que é sim um resultado muito ruim para o Goiás. Primeiramente, diferentemente dos outros jogos, o Goiás precisa, é o principal, o Goiás não vai ser melhor do que ninguém, jogando bola, tocando, driblando, fazendo gol de longe. O Goiás tem o pior elenco da Série A do Campeonato Brasileiro e tudo bem. A questão é que, assim, não tudo bem, porque a gente acostumou com o Goiás muito mais forte, porém é o que tem agora. Vamos para a prática e mencionar o que já deu certo nesse Campeonato Brasileiro. Um time organizado que não se desequilibrava, ou seja, o Goiás que marcava um gol e não sofria nenhum e vencia o jogo, ou marcava um e levava outro e empatava por 1-1, ou ficava no 0-0 e engatou aquela sequência de poucas vitórias, muitos empates, uma grande invencibilidade, mas que foi suficiente para o Goiás se afastar da zona de rebaixamento. Esta gordurinha já queimada, e o que mais destacava nesse diferencial, né, do Goiás na sua característica de jogo, era a intensidade da partida. Não que o Goiás é um time extremamente veloz, não é isso, mas ele marcava muito bem, principalmente no meio de campo, com o Morelli e o William Oliveira, o Guilherme Marques um pouco mais à frente, o João Magno voltava bastante, os dois alas da mesma forma. Então era um time muito compacto, muito coeso e uma bola aérea extremamente eficiente na parte defensiva. É só você pegar os exemplos aí dos jogos contra o São Paulo, foi assim no primeiro tempo, o jogo contra o Botafogo, lá no Engenhão, onde o Goiás até conseguiu mais posse de bola, contra o América fora de casa, contra o Fortaleza na Serrinha, contra o Atlético Mineiro também no estádio Ali Pinheiro, um time que dedica demais. E o Goiás, para vencer um jogo nesse Campeonato Brasileiro, ele tem que querer muito mais do que o adversário. Porque o adversário, independente se for o Vasco, o Cuiabá, o América Mineiro, o Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, ele terá mais recursos técnicos do que o Goiás. Dificilmente o Goiás vai enfrentar um time igual a ele no Campeonato Brasileiro. Pode até ser o 11 contra 11 igual, mas no banco de reservas, igual por exemplo o Cuiabá, conta sim com opções melhores. Então o Goiás precisa ter vontade, intensidade, manter aquele mesmo ritmo, apesar que eu reconheço a dificuldade por conta desse calendário maluco da CBF, um jogo em cima do outro. É óbvio que o desgaste dos jogadores acaba falando mais alto. Mas se você está na reta final, falta esse e mais 8 jogos, não pode reclamar de absolutamente nada. Principalmente porque o Goiás precisa sair dessa zona incômoda, né, na tabela de classificação. Então, esta marcação forte pelo meio de campo é o principal, encontrar e encaixar a marcação dos laterais. O Maguinho não pode ficar de novo sobrecarregado, igual foi diante de Cuiabá e Fluminense. O Palácios precisa voltar mais para marcar quando o time está sem a posse de bola. O Alano não tem que entrar lá quase como um lateral e deixar o Maguinho quase como um terceiro zagueiro. Isso não vem dando certo nas últimas rodadas. O Sidmar e o Bruno Melo acordarem, né, para a vida, porque o jogo contra o Fluminense foram terríveis, contra o São Paulo muito bem. Então tem que voltar a ter aquele mesmo desempenho contra o São Paulo. De preferência ter até mais, porque não, um pouco mais a posse de bola, acertar nos contra-ataques, né, com o Alano, até mesmo com aparecendo um dos laterais, ou o Hugo na esquerda, ou até mesmo o Maguinho, né, que vem bem sumido nas últimas rodadas nesta parte ofensiva. E não desbalancear. No caso, o Goiás, quando marcou 3 gols contra o Fluminense, levou 5. Quando fez 3 contra o Santos, levou 4. Quando marcou 4 contra o Bahia, levou 6. Então um time que, só no jogo contra o São Paulo, onde o Goiás com o Armando Evangelista conseguiu vencer por 2-0, né, sem sofrer tanto, enfim, sem sofrer esta enxurrada de gols. Então eu vejo isso como primordial. Intensidade da marcação, ser esperto também na bola aérea, tanto na parte defensiva quanto ofensiva, aproveitar as suas oportunidades de ataque e não relaxar independente do placar, porque o Goiás abre o placar no jogo e não vence. Isso é uma coisa de louco, sabe? Se saísse atrás com um time que tem as suas limitações, aí eu entenderia. Pô, você sai atrás e o time é pior, jogando fora de casa, pô, aí é difícil mesmo, né? Faz parte da derrota. Mas não, o Goiás ele abriu o placar, por exemplo, diante o Botafogo, não conseguiu segurar. Ah, beleza, é o dedo, tudo bem. Abriu o placar contra o Corinthians, não conseguiu segurar.
abriu o placar contra o Cuiabá, também levou o empate. Abriu 2-0 contra o Fluminense, perdeu de 5-3. Virou o jogo contra o Bahia e perdeu de 6-4. Então é uma coisa maluca. O Goiás, que tem um time pior, você faz o gol, agora é todo mundo na defesa. Tem um pouco mais de experiência, de catimba, enrola o jogo, você tá com a posse de bola vencendo a partida, tem aquele cara para coordenar um meio de campo do Goiás. Pode ser o Guilherme Marques, apesar que ele caiu um pouco fisicamente nas últimas rodadas, mas tem essa esperteza também, que é algo muito importante para o Goiás não ficar de novo sem a posse de bola, o que é natural, sem a marcação forte no meio de campo, que é a principal característica nessa equipe, aquela entrega onde a gente não viu no jogo contra o Fluminense depois dos 15 minutos iniciais, e não ficar sem o contra-ataque, ter mais a posse de bola, e acho que isso vai ser fundamental para esse jogo contra o Vasco, e de preferência com o Goiás propondo um pouco mais a partida. Acho que vai ser equilibrado, mas pegando de exemplo a partida contra o São Paulo, acho que o Goiás pode tentar encaixar o seu jogo nesse duelo diante do Vasco da Gama. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Passando aqui brevemente, o histórico de Goiás e Vasco: 50 jogos na história, com 14 vitórias do Verdão, 22 do Vasco e 14 empates. No primeiro turno, 1-0 para o Goiás lá em São Januário, com gol marcado pelo Morelli, um chute de fora da área. Última vitória do Goiás contra o Vasco na Serrinha aconteceu na Série B de 2021, 1-0, gol do Everton Brito nos minutos finais. Na Copa do Brasil também de 2020, o Goiás venceu o Vasco, fora de casa por 1-0, gol do Fábio Sanches, se eu não estiver enganado. E no Brasileirão de 2020 empatou com o Vasco na Serrinha pelo placar de 1-1, então tentando vencer o Vasco em casa, no estádio da Serrinha, melhor dizendo, pela primeira vez na Série A do Brasileirão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto em relação a essas táticas, como o Goiás pode conquistar esses 3 pontos jogando no estádio Hélio Vieira, a sua provável escalação, palpite para logo mais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que teremos o pós-jogo após essa partida, no domingão, ali por volta de umas 6h15, se tiver uma live. Se não tiver a live, o vídeo até umas 7 horas suba aqui para vocês. Vou deixar o link do nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e do apoiador do canal no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!